Estamos aqui, peraí, vamos ver se tem gente aqui, preciso saber. Primeira coisa, preciso saber se tem gente nessa live, meu Deus do céu. Já estamos ao vivo, já? Ah, tem muita gente nessa live, isso sim. Olá, olá, boa noite. Boa noite, estrela. Coisa mais linda. Já estamos ao vivo aqui. Já estamos Boa online para noite. todo o Brasil, porém estamos só eu e você, tá? Muito bom te ver. E muito obrigada pelo Você convite. me vê. Imagina, meu amor. Quem é Estrela Machado? Gente, a ideia aqui é trazer um convidado para falar sobre cabelo, ou não, né? Hoje a conversa aqui vai ser cabelo, com a doutora dermatologista Estrela Machado. E quer se apresentar, meu amor? Conte Claro, mais sobre você. bom, é Estrela mesmo o meu nome, apesar das pessoas estranharem às vezes e depois se Aham. acostumarem. Mas eu sou médica, dermatologista e formada praticamente já há 27 anos. E, há mais ou menos 5 anos, eu dentro da minha área, eu comecei a ter muita necessidade de aprender sobre o cabelo e muita curiosidade. Daí eu fui Uhum. fazer um curso, uma pós-graduação de Tecnologia Cosmética na Faculdade Oswaldo Cruz, que dá um outro lado, da tricologia, não um lado só médico, mas também pensando, um enfoque em cosmético, em procedimentos, que são realizados no cabelo. Que o dermato tem uma formação muito relacionada a couro cabeludo e a doença, mas faltava essa Uhum. complementação na área da cosmética. E aí, dentre esse interesse, para o cabelo, Uhum. eu acabei, me tornando docente de Uhum. uma, residência médica, que é o do Hospital Ipiranga, na parte de tricologia, né, e também, como eu trabalho, com pacientes oncológicos, hoje eu trabalho no serviço da Oncoclínicas, que é um serviço de Hum. quimioterapia que Isso é em faz São Paulo, né? aqui em São Paulo, que faz quimioterapia nos pacientes com crioterapia, que é aquele congelamento do couro cabeludo para evitar que essas pessoas tenham um eflúvio, uma queda de cabelo durante a quimioterapia, né. Então, eu acabo acompanhando esses pacientes também nessa parte com enfoque em cabelo e também na parte dermatológica, das reações medicamentosas relacionadas aos quimioterápicos, né, ou outras medicações que esses pacientes, fazem uso durante esse período. Então, você tem uma especialização, né, enorme dentro disso. Engraçado, a gente tem quase o mesmo tempo de cadeira, eu diria. Eu Ai, tenho 26 de cabelo. mas você tem uma carinha de bebê, Ai, olha quem nem fala, olha parece. quem fala. Bom, você já me viu ao vivo, você sabe que não é nada disso que você tá. Ah, eu sei sim. Modesto. E ó, hoje é um prazer imenso ter você aqui para poder falar um pouco mais sobre cabelo. Aqui a gente chama que o pessoal aqui somos loucos por cabelo, né? Esse é um canal de beleza que no fim acabou virando um canal de cabelo. Nossa, é um prazer imenso poder contar com as suas, com seus conhecimentos aqui, porque muita gente pergunta muita coisa, aí fica assim, ah, mas você é só um cabeleireiro, né? Aí no fim, tudo bem, eu sou um cabeleireiro, eu sou formado com terapia capilar, né? Sou terapeuta capilar também. Mas assim, nada como um profissional médico para vir aqui esclarecer algumas questões simples às vezes de cabelo, né? Muita gente fica cheio de dúvida. E eu, para não dizer, e é uma coisa que você atende muito no consultório, não é? Cabelo. Não tem? Até pude aproveitar, Abner, para alertar um pouco em relação ao cabelo, essa época do ano, né, que a gente está vivendo esse Hum, momento, que é um momento, singular, que é a questão da pandemia. E aqui uhum, no Brasil, especificamente, ela começou em torno de fevereiro, em março. Então, a gente tem aí um período de praticamente 3 a 4 meses de pandemia. Então, a gente agora no uhum, consultório, que estamos fazendo, nos preparando para essa retomada, voltando ao atendimento,
eu tenho começado a atender muitos pacientes com uma queda importante de cabelo, né. Então, aproveitar esse Uhum. momento, até para fazer esse alerta, né, porque a gente vai ter essa queda, provavelmente decorrente nas Sim, pessoas que fizeram, né, tiveram contato com o coronavírus e tiveram ou não assintomáticos ou não, então no como um efeito decorrer, colateral, você está como dizendo? efeito Pode ser colateral, que ele vai ter seja? essa queda, ou decorrente de Ah, algum tratamento que ele tenha feito, para alguma medicamentoso. medicamentoso, ou decorrente do estresse, né, porque todo mundo está vivendo um momento grande de estresse e a gente sabe que o estresse ele tem uma ação oxidante e até em Uhum, relação a mudanças hormonais que podem ter nesse uhum, período. E até um alerta, assim, um pouco mais, atento às patologias que podem estar associadas às quedas de cabelo, que nesse período, infelizmente, todas as pessoas, a maior parte em isolamento, acabaram não fazendo seus exames de check-up, e muitas delas podem não estar tão compensadas em algumas patologias, como por exemplo, hipotireoidismo, hipotiroidismo. diabetes, que são doenças que precisam de um controle. Então o que que Sim. acontece? Como a gente sabe que o nosso cabelo ele tem um ciclo de vida, então ele nasce, em torno de 90% deles estão na fase de crescimento, que a gente chama de fase anágena, em torno de 10% vai estar na fase telógena, telo de fim. Então, são Uhum, fios que vão cair. Só que a nossa natureza, ela é diferente muitas vezes até de animal. Então ele vai cair uhum, paulatinamente, não uhum, tudo de uma vez. Só que quando você e essa queda, ela vai, esse período vai ser em torno de 3 meses, que é o tempo em média da duração dessa fase. O uhum, que que acontece? Você tem aí em fevereiro e março, um dano, né, uma agressão, que seria ou contágio com corona, ou uma descompensação de alguma doença pré-existente, o próprio estresse, alteração hormonal, e agora vem essa queda de cabelo, que a gente chama de eflúvio telógeno, que está uhum. ocorrendo, uma, uma sincronia desse ciclo. Cai muito Sim, mais cabelo que deveria cair, não é tão sim. paulatino, né? Então, Uhum, eu acho que a gente já tenho percebido no consultório esses quadros, então eu queria deixar, assim, atenção para as pessoas, então as pessoas começarem a perceber isso, se a prestarem atenção: "Puxa, será que eu deixei de fazer meu check-up, então está na hora de eu começar a ir atrás dos meus exames? Será que, uhum. eu tenho alguma coisa para fazer para esse eflúvio?" E tem, né, então a gente pode ajudar a fazer o diagnóstico e entrar com a terapêutica adequada, né, então esse é o momento. Em sendo Sim, eflúvio telógeno, também deixar todas as pessoas tranquilas, porque é um cabelo que realmente ia cair, só que ele está sim, caindo tudo de uma vez. Então, ele vai passar, o médico aí, fazendo realmente o diagnóstico, vai controlar a causa e ajudar a passar melhor esse período, mas vai ficar tudo bem. Então não é para ficar todo mundo descabelado, né, "Ai meu Deus, vou não, ficar além de não. tudo sem cabelo", não é verdade. Você Então, é sabe só que para eu alertar atendo, e nossa, é deixar uma mais super tranquilo. alerta, muito. E você sabe de uma É. coisa? Eu atendo online, né? Eu faço consultorias capilares online, onde eu ajudo as Uhum. pessoas a montar os cronogramas, cuidar e escolher os seus produtos ideais, assim, em algum momento. 90% das pessoas que eu tenho atendido, nesse período sofrem hoje com a queda. E é uma queda nesse mesmo sentido que você está falando aí. A A pessoa gente tem vai ter esse quadro agora, né? esse quadro que é um quadro, uma repercussão com certeza desse momento aqui, num singular aí que a gente está vivendo, né. Exatamente. E aí são várias formas de cuidar, né? E entram várias questões. Como que eu vou dizer? Pílula de cabelo, É, como que as é, pessoas vão começar a pensar? Eu entendi, achei super válido e necessário esse prestar atenção
sobre os seus exames, a sua saúde como um todo, né? Além do Exatamente. estresse. É. Porque senão a O pessoa sai tomando pílulas e Ela coisas de é, cabelo, na né? verdade, primeira coisa é identificar a causa, né. Aham. Então se o paciente ele vem, com uma história de que nunca teve queda, nunca teve nenhum problema de cabelo, e que Uhum. teve por exemplo, um PCR positivo para Uhum. corona e teve sintoma, mas com isolamento, e aí eu Uhum. chego, faço o exame, vejo que o teste de tração dele, que a gente chama de pull test, ele é positivo, vejo que a raiz desse cabelo é um cabelo que deveria cair, que geralmente é um cabelo como cotonete, eu vou, fazer o diagnóstico de eflúvio telógeno. Obrigatoriamente eu Sim. vou pedir um screening de exames que são protocolados Uhum. para esses quadros, para a gente descartar outras causas, e vou orientar: "Olha, fica tranquila, é uma Uhum. repercussão, isso vai melhorar". E como que eu posso ajudar? Nesse caso, eu posso ajudar ajudando esse cabelo a nascer mais forte, mais espesso, Sim. né. E aí entra a suplementação com os nutracêuticos, né, que são essas vitaminas que a gente suplementa para ajudar tanto no espessamento do cabelo quanto das unhas, e algumas Uhum. substâncias moduladoras que ajudam que a gente aplica no couro cabeludo Direto? para Em couro cabeludo tópico direto, ou diretamente? tópico, Tipo, que tem uma injeção. ação de modular a fase de crescimento, bem como Tá. também fazer uma vasodilatação e ajudar os ativos dessa formulação a penetrarem melhor. Ah, tá. É, Tá. então são coisas que a gente pode estar fazendo. Então esse é um quadro, que é uma coisa que vai Sim. acontecer muito. Mas também pode acontecer um quadro de uma pessoa jovem, sexo masculino, por exemplo, que o pai é calvo, e ele, Uhum. durante esse período, começou a notar queda de cabelo, e aí ele vem no consultório e eu observo: "Olha, você começou com eflúvio", mas aí eu também noto que ele já tem algumas alterações características da calvície, uma alopecia Uhum. androgenética. Então o meu tratamento vai ser diferente do tratamento, que Desse estresse, desse momento, vamos assim exatamente. dizer. Eu até posso passar suplementação, posso passar substâncias tópicas, moduladoras, mas como é um problema androgenético, talvez outras medicações, sejam importantes na prevenção dele, né, no diagnóstico de calvície. Um pouco. Entendi, é um ponto, né. No fim, são É, tantas possibilidades. Você muitas, acredita por ou exemplo, tem uma você terceira que é é. muito legal, vamos pensar, a Hum. pessoa teve o Hum. estresse, e ela Uhum. tem uma queda com uma área alopécica, ou seja, ela caiu o cabelo, mas ela tem uma área sem cabelo, que aí é muito Hum. característico de doenças como a alopecia areata, por exemplo. Então o Aquelas tratamento bolinhas, normalmente né, é são as tipo umas bolinhas sem moedinhas. cabelo, que estão muito associadas com o estresse. Então você vai lá, o tratamento é diferente, então são muitas possibilidades. Mas o que eu acho que vai ser muito comum mesmo é o eflúvio telógeno nessa fase. Que é essa queda maior, É. assim, que você sente no banho, principalmente, poderíamos dizer? Normalmente a pessoa é interessante, não tem eu não me recordo de ler em livro isso, mas Uhum. eu no nosso dia a dia, em consulta, a pessoa sempre fala: "Ai, no banho eu vi muitos cabelos no ralo", né. E eu Uhum. sempre digo, se a pessoa, notou que aumentou, ela realmente está com queda, Porque ela porque a conhece o dia a dia pessoa do cabelo. sabe É. quanto cabelo ela perde, todo mundo perde um pouquinho, mas quando aumenta a gente sabe que está aumentando mesmo, né. E no banho é uma hora, né, que você está lavando, aí você está liberando É um com a água momento, né. os Isso. fios que estão soltos, e aí é o momento que a pessoa se desespera, né. Sim. E você di outra coisa, porque aqui a queda virou o assunto do momento agora. Ah, Me perguntaram sobre anticoncepcional, que é essa questão hormonal, se isso mexe com essa tal dessa uhum. queda. Alguns hormônios, eles têm uma ação, dependendo da pessoa, de aumentar a queda também. Mas o que a gente mais observa em relação ao anticoncepcional é quando a pessoa para de tomar, e aí ela passa por uma transição hormonal que tem a queda. Ou quando ela começa a tomar, então ela também tem uma transição e tem a queda, mas é um período que que está relacionado ao fluido telógeno também. Mas, Uhum. como anticoncepcional, geralmente, né,
os que a gente está associando progesterona e estrógeno, ele funciona muito como uma gestação, né? É muito comum quando a gente ouvir falar que na gestante o cabelo fica bonito, não é verdade? Assim, Sim, né, e sim. realmente fica. Então a gestante, É mesmo um aquelas boom de pessoas que hormônio, têm né? queda ou pouco cabelo, elas ficam com o cabelo mais cheio, mais bonito, mais brilhante. Então por que que isso acontece? Porque lembra que eu falei para Hum, você, naquela fase anágena, essa uhum, fase, ela depois de um tempo, todos os fios depois de um tempo entram em telogênese. Só que o que acontece? uhum, Por esse estímulo hormonal da gestação, esse cabelo ele não entra em telogênese, ou seja, ele não passa para a fase dele de morte, entre aspas. Ele fica lá, hum, vai aumentando e vai ficando em anágena, anágena, anágena. Então, vou aumentando o meu cabelo. E uhum. ele vai crescendo mais tempo e ele vai ficando mais espesso. Sim. Assim acontece com alguns anticoncepcionais também. Só que aí na hora que eu faço a Hum. parada, ou seja, ou no caso da gestação, a hora que a mulher tem o neném, Volta ao normal, né? Vai. você para o volta ao normal, aquele cabelo que aumentou em quantidade, entra todos em telogênese. E aí, Ah, 3 meses depois, ele cai vertiginosamente. Cai mesmo, aconteceu comigo. nossa, acontece E com eu nem muitas, e né? olha que eu tenho bastante volume de cabelo. Eu falo: "Ai, meu Deus", eu achei que nunca eu até falava se caísse um pouquinho eu ia ficar feliz, mas não fiquei não. Eu fiquei bem desesperada. Se Então arrependeu de você de acaba ter tendo pedido isso essa um dia. eu falei: "Não fala mais isso". E você Mas a sabe, então verdade é essa. pode, Então a olha, gente pode ter certo. isso, né, esse eflúvio anágeno, eflúvio telógeno, mas por um aumento da fase, anágena, né. Sim. O povo está perguntando aqui sobre o minoxidil. E aí, assim, o minoxidil é uma opção, né? É uma opção dentro de Nossa, alguns tratamentos. minoxidil é uma medicação, né, muito interessante. Ele é um antihipertensivo de Uhum. baixa eficácia, mas tem uma história muito interessante, porque as pessoas que tomavam minoxidil e tinham uma alopecia androgenética, começaram a observar que o cabelo estava crescendo, Como né, efeito colateral. como efeito colateral, como acontece com muitos Ah, medicamentos que a gente tem na história, né, um efeito colateral ser benéfico e essa droga que era para um objetivo, vira para passa a outra ser coisa. outra coisa. Então o minoxidil, ele foi isso. Como ele é um antihipertensivo, na época as pessoas começaram a estudar uma aplicação não tão, tóxica dele, não oral, né, eles Hum. começaram a estudar uma aplicação tópica. E eles chegaram, na época, a uma concentração do minoxidil tópico de 5% para homem, como eficaz para alopecia androgenética, e a 2 a 3% eficaz para mulher. Hoje já se aceita usar 5% 5 para na mulher, né? Eu né. vejo muito É, já. e essa medicação na sua aplicação tópica, ela é até recomendada pelo FDA, que é aquele órgão americano que regulamenta as medicações. Nos últimos Hum. 2, 3 anos, alguns estudiosos de cabelo têm voltado com o minoxidil oral também para alopecia Complementar. androgenética, de Com forma off-label, é. hum. Off-label, quando eu falo, é que ainda não tem Estudos estudos comprovados. comprovados de segurança. Tem estudos sim, mostrando que tem resultado, mas ainda não é Segurança regulamentado em hepática, bula, todas essas eh, coisas, né? para isso, ele continua Sim. sendo antihipertensivo. Mas isso também acontece com muitas Com medicações, várias porque outras existe uma medicações, né? autonomia da nossa prescrição em relação a isso, né. Então o médico tem autonomia de usar essa medicação, não como antihipertensivo, mas como uma medicação para Sim. cabelo. Então E a ela tem e a sido usada em baixas concentrações, também de forma oral, com bastante sucesso. ótimo saber, porque é uma opção, ah, assim, E é com uma alguns estudos de opção. colegas já, super Exatamente, com renomados. resultados, né. Isso é importante. E aí agora perguntam aqui sobre a queda de quando pinta o cabelo, ou pinta ou colore ou faz algum tipo de química capilar. E É, como que é isso? Porque aí é é, outra coisa, assim, né. se você pode ter, 2 mecanismos aí. Primeiro, Hum. a pessoa está com um quadro já de queda, e ela faz Uhum.
uma tintura capilar com amônia que Sim. é permanente. Então você tem uma irritação do couro cabeludo, e aí ele faz essa irritação, ela estimula que aqueles fios que já iam cair, caiam mais rapidamente. Então é fluxo Hum, telógeno também, só que aí é pela liberação mais rápida dos fios que estão na fase de morte. Então, uhum, por uma agressão que você fez. Uma dermatite seborreica, por exemplo, também acontece isso. Uma caspa também acontece isso quando a pessoa já tem uma queda intensa. E aí ela percebe que sim. essa queda já piora. Quando a pessoa não tem Hum, uma queda e ela usa um produto mais agressivo e tem essa irritação, ela vai ter um aumento, mas ele vai ser transitório, porque essa irritação seria uma dermatite de contato por irritante primário, porque não necessariamente ela é alérgica à tintura, ela vê aumentar e aí cai. Então, aí eu tenho uhum, 2 casos. No caso, uma pessoa que já tem uma queda piorando pela irritação, um caso que não tem, que percebe temporariamente, aí por 3, 4 dias essa piora, depois melhora. Aí eu uhum. tenho o terceiro quadro, que é aquela pessoa que tem uma alergia a um Alérgicos. componente da dessa tintura. Aí ela vai ter uma dermatite de contato não por irritação primária, mas por uma alergia. Já tem uma memória lá, uma célula que tem memória que quando ela usar aquele produto, ela vai irritar. Daí ela também pode ter essa queda de cabelo. Então, Entendi. mas esses produtos não causam queda de cabelo. Eles causam Uhum. algumas irritações que podem piorar uma queda. Piorar a situação, sim. Exatamente, ou antecipar a queda de um cabelo que já ia cair, né. Uhum. Então, estrelato, eu sou esse caso, o que que eu faço, né. Então, Hum. o que que a gente orienta? Usar olha, eu tenho muitos brancos, os tonalizantes, que seriam aquelas tinturas semipermanentes, ou sejam, que saem, Que não são tem amônia, né, que vai lavando, vai saindo. ele vai saindo, eles já não cobrem os meus brancos, eu tenho que usar tintura, ou seja, um produto que vai o corante entrar dentro do córtex e corar o meu fio. Então, usar tinturas hoje que não tem amônia, que é um irritante, Uhum. que ajudam muito e que são duráveis, né, elas não vão sair com as lavadas, só com o crescimento do fio, e elas não agridem tanto o couro cabeludo. A segunda coisa, eu tenho poucos fios brancos, eu acho que dá, então usa tonalizante, porque o tonalizante por si só são produtos que não têm amônia. Eu sou Uhum. super alérgica, vai aí usar produtos que são, não permanentes, né, e que vão dando uma coloração gradual e não são irritantes como as renas, por exemplo, né. E aí, aqui estão perguntando, e assim, nesse momento eu vejo muita Terceira gente na situação, eu transição. esqueci. A Oi, situação perdão. que a sua queda não é por queda do fio, é por Hã. quebra. Nesse Ah, caso, sim, é verdade. é importante, nesse Vamos caso, lá. o cabelo, se você quanto, mais forte o produto que você usar, então, tinturas permanentes com amônia, que você necessariamente que você está tendo queda por quebra, você já tem um dano no seu fio. Uhum, Então, se você usar um produto mais que danifica mais a região do córtex, que é aquela parte de dentro do fio que dá resistência, uhum, você vai ter mais quebra, queda por quebra. Então, nesses casos, sempre hidratar muito o fio e evitar sempre usar coisas muito permanentes, né. uhum. E aí, então, aí entram os erros, né? Tem muitos erros na hora de fazer as químicas. Eu digo erros mesmo, tipo de aplicação, não seguir um protocolo que a própria empresa pede para você fazer a É, aplicação. Aí são questões assim que eu né, vejo muito é, todos os tem dias. uma uma vez eu vi uma aula, acho que foi até no Hair Brasil, muito interessante, eu não me recordo Hum,
da apresentadora, mas ela comentou que na época da crise, não houve diminuição da venda de produtos de tinturas de cabelo, mas houve aumento de má qualidade e queda por quebra dos fios. Por quê? Porque as pessoas pararam de fazer no salão, compravam, Uhum. faziam em casa por uma questão de economia. Mas a gente, como consumidor, eu não sei, eu tindi o meu cabelo, né? Então, com certeza, eu aplico da forma errada. Então, isso, Aham. com certeza, danificar mais o meu fio, né? E as pessoas estão muito corajosas, sabe, Estrela? Nossa, estão fazendo loucuras Não, e essa capilares, eu época da diria. pandemia, salões praticamente fechados, né? Você também acaba apelando um Nossa, pouco, né, para fazer as coisas em sim. casa. E, Esse e aí, perigo a minha tá orientação é assim. pedir para alguém fazer com experiência e ler bem a bula e o manual Ler a bula, e gente. acompanhar, às vezes, né? Eu acho que o YouTube e aplicativos que ensinam a fazer da Sim. forma correta, né? Não sair fazendo aleatoriamente, né? Mesmo porque depois que você fez, não vai dar para correr no salão resolver. E antigamente você correria no salão, sei É, lá, e resolve, né? agora Aí um pouco nessa mais complexo. tentativa de resolver sozinho o problema que você já fez, você cria outros problemas. Outro E aí problema. surge uma outra dúvida aqui que tem a Hum, ver com duas questões, assim. Primeira que é a transição capilar, não importa hoje se é a transição de cor, que tem muita gente transicionando aí, saindo da coloração, e tem muita gente saindo dos alisamentos. E aí entra essa minha dúvida, na verdade não é uma dúvida, é aqui uma questão. As pessoas querem que você fale sobre crescimento capilar. É possível ativar um crescimento de forma que isso seja real? Ou é é, só uma essa é a ilusão? pergunta que não quer calar, né? Tchan, 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 tchan. Na Pergunta de verdade, R$ 1 milhão. é de 1 milhão de na verdade, a gente tem uma média, é lógico que isso difere para pessoa, de uma pessoa para outra, tem a questão genética, tem a questão étnica, né? Mas, em Uhum, média, o nosso cabelo, o nosso fio de cabelo, ele cresce 0,33 centímetros por dia, né? Se multiplicar isso uhum, por 30 dias, que seria um mês, a gente vai chegar aí num número em torno de 1 centímetro por mês. Então, o nosso uhum, cabelo, de uma forma geral, em média, cresce 1 centímetro por mês. E o que que pode acontecer para fazer esse cabelo não crescer dessa forma? Então, se o paciente, se a pessoa, né, tiver uma má nutrição, ela não tiver uma suplementação, tiver uma doença, muito provavelmente esse cabelo ele vai nascer mais lentamente e mais uhum, fino. Isso pode acontecer. Agora, a ideia, ué, mas se isso acontece na supressão ou até cair, né? Porque se uhum, eu der vitaminas, se eu suplementar biotina, silício, coisas que são, aminoácidos que são muito boas para o cabelo, a gente não vai também fazer ele nascer mais rápido, né? É um raciocínio, né? E só que a gente não tem muitas publicações estudos, tá. que falam isso para gente, né? Então, a grande Uhum, parte das publicações, elas têm mostrado que o cabelo não cresce, ele sempre mantém essa velocidade, o que acontece é que ele nasce mais forte, ele nasce mais espesso. Então, ele tem uma tendência a ficar mais bonito. Porque a gente sabe, uhum, quanto mais o cabelo, maior o diâmetro do cabelo, mais densidade. Quando a gente pensa em densidade, a uhum, gente está pensando em número de fios e diâmetro do cabelo. Então, quando a gente aumenta sim. o diâmetro do cabelo, você melhora a densidade e passa aquela sensação de mais saúde para o fio, né? Por isso as empresas químicas, né, de produtos cosméticos, hoje investem tanto nesses shampoos, condicionadores, que têm produtos fumadores de filme e aumentam a densidade do cabelo, mesmo que transitoriamente, mas pensando no aumento de diâmetro, né?
Então, essa Uhum. pergunta ainda não tem uma resposta. Minha opinião pessoal, de alguns trabalhos que eu tenho, assim, desenvolvido, né, é que pode ser que a gente tenha sim, um incremento do crescimento com algumas substâncias, mas ainda não é uma realidade dentro da literatura, não, não é uma evidência. Você diria ou poderia me dizer, por exemplo, se as massagens, esse tipo de estímulo nesse local mesmo, essa oxigenação Eu aí, acredito, no sim, lugar couro, com certeza. Quando isso você tem uma ativa ação? a vascularização, eu já vi até alguns artigos que é a própria a massagem também liberando alguns, elementos que podem ajudar no crescimento do fio, né. Nesse Eu crescimento e nessa acredito força, né? né, fazendo a própria vasodilatação, você nutrindo, fazendo o fio entender. Eu gosto de pensar no fio, assim, como um mini órgão, né, porque a gente pensa no cabelo, E é, mas né? Uhum. ele é um mini órgão, assim como a pele é um macro órgão, né, que é um dos maiores órgãos do nosso organismo. E ele é um órgão completo. Então, ele, como todo órgão, ele precisa de nutrição, e essa nutrição vai chegar de alguma forma para ele, e que vai ser pela vascularização. E ele vai precisar também de informações, ele precisa de uma inteligência, e essa inteligência vai chegar, na forma de metabólitos lá que vão, dar informação para ele pelas terminações nervosas. É claro que é tudo mini, né, tudo muito, Sim, muito é tudo pequenininho. micro, né? E cada bulbo tem o seu, não é? E aí eu tenho né, quando você está fazendo essa massagem, quando você está colocando produtos que têm essa finalidade, quando você está fazendo uma aplicação de laser, você está ativando tudo isso, né, todas essas informações. O cuidado é que tem informações boas e informações ruins, Uhum. né, então a gente tem que Uhum. realmente estar fazendo isso da forma, com bom profissional, da forma mais Sim. correta possível, porque é sempre aquela coisa, a diferença do medicamento e do veneno é a É dose, só a quantidade, é a dose. Putz, é quantidade. isso mesmo. E eu Então tem vejo que ter isso um equilíbrio. muito, as pessoas exagerando em coisas, tanto o problema do pouco cuidado e o excesso do cuidado, eu lido muito com o excesso aqui, mas muito. Esse povo aqui, Mesmo minha filha. vitamina, né, algumas vitaminas, em especial as lipossolúveis, né, que é Uhum. a A, D, a E, a K, elas Hum. são vitaminas que em excesso causam dano, e a princípio Uhum. quem fala: "Nossa, a vitamina sempre é bom", mas não, elas podem em excesso causar dano, Que é o né. que a gente fala de hipervitaminose, né? E aí danos como a queda, por exemplo. Né, E aí no fim você tentou arrumar uma exatamente. coisa, estragou do outro É, lado. exato, tem que tomar cuidado. Me perguntaram aqui, é uma pergunta bem específica, mas eu achei pertinente de alguma forma. É sobre, até dentro desses suplementos, qual é o melhor horário para tomar? Existe isso? Tem sim algumas características, por exemplo, a grande parte desses suplementos, eles têm silício, por exemplo, e o Hum, silício ele é sempre melhor absorvido quando você está com o estômago mais cheio, né, então o melhor seria tomar depois do café da manhã ou de alguma refeição. ótimo, ótimo. Eu posso tomar o dia inteiro, porque eu tô o É, dia inteiro com o estômago cheio, é. gente. E Ai. é interessante também isso, muitos desses suplementos, um dos principais, elementos que tem são biotina, né, que é uma Uhum, vitamina B. Lembrar que a biotina altera alguns exames, em especial as dosagens de hum. tiroidiano, né, e o FAN. Então, sempre quando for tomar biotina, não é para não tomar, mas, Sim. se você estiver tomando, lembrar de suspender uns 5, 7 dias antes de fazer esses exames, que pode ter uma alteração. Ou avisar o médico que está tomando, Uhum, né, porque sim. isso que acontece muitas vezes, que a maior parte das pessoas não entende a vitamina como um medicamento, e não é, Sim. porque a princípio ela é um suplemento, desde que ela seja comprada pronta. Às vezes, quando a Uhum. gente usa na nossa prescrição uma Que manipulação, manipula, né? Uma manipulação. ela sim tem que ser entendida como remédio, porque na nossa manipulação, muitas vezes, a gente tem doses maiores do que as que seria uma suplementação alimentar.
né, que é os que tem prontas no mercado. Sim, Elas entram como se fosse um alimento, uma complementação do alimento alimentar. sim. E aí Então, alguém perguntou aqui, quanto tempo precisa evitar. toma? O tempo é muito subjetivo também, né? Depende da sua. Olha, na verdade, depende do seu objetivo, né. É. Se você é uma pessoa que teve um eflúvio telógeno, a causa foi tratada, você pode tomar um tempo curto, se você tem o cabelo tá feliz com ele Uhum, tá bonito. Agora, se você tem uma doença como uma alopecia androgenética, no caso a mulher, uma perda difusa, ou até um eflúvio telógeno crônico, né, então a pessoa que uhum. tem um hipotireoidismo, ela tem que tomar o remédio para tireoide o resto da vida, e isso Sim, vai fazer o cabelo dela ser mais predisposto a um afinamento. Então ela sim tem que suplementar o resto da vida. Então acho que cada caso é um caso, é muito né, específico, né? muito específico. Perguntaram aqui também, e na verdade isso também é uma curiosidade minha, a absorção da biotina, por exemplo, num shampoo. Ela existe? Ela é real ou ela É, é essa mínima? é uma a absorção. Quando você está falando de um shampoo que ele é lavável, ou seja, ele não vai ficar no couro cabeludo, os ativos com certeza têm uma absorção muito menor do que quando você Uhum. está colocando um produto que vai ficar. Então, Sim. sempre quando você usa um tônico, uma loção, uma máscara, um sérum que vai ser colocado no fio ou no couro cabeludo por um tempo maior, você vai ter uma absorção. Sim, a Uhum. absorção ela está relacionada ao tempo que esse ativo fica em contato com o couro cabeludo ou com o fio do cabelo, enfim. Agora, Sim. ela também está relacionado com a afinidade que esse produto tem com o seu fio ou com o seu couro cabeludo, né. E isso muitas vezes a indústria tem conseguido complementar. Então, alguns produtos hoje têm ativos que em questões de milésimos de segundos você já consegue Uhum. ter uma absorção, A né, tecnologia, como eu falo, né? tecnologia. Produtos Então, tecnológicos demais. eu não sei especificamente em relação à biotina, se a gente tem uma biotina com essa Sim. em algum produto com biotina, com essa capacidade de ter essa absorção. Não sei É que dizer, teria que biotina entrou, buscar. tá na moda, né? Todo Agora o mundo que eu quer tomar sei dizer, biotina. não adianta pegar a cápsulazinha de biotina, colocar no Obrigado por shampoo e dizer colocar no isso. cabelo. Por quê? Aquela biotina, ela é feita para ser absorvida pelo estômago, e ela tem Exatamente. um tamanho que muito provavelmente não vai ser absorvido pelo couro cabeludo, porque ela não foi desenvolvida para essa finalidade. Sim. Então, E esse não não só é o ela, caso, né? Não só então ela, né? não vai adiantar nada. Agora, Estrela, e se eu colocar a biotina num creme ou numa loção que vai ficar permanente? Tipo, vou dormir com aquele. Teria que fazer um estudo, acho que nunca li nenhum estudo sobre isso, mas seria interessante de quanto que seria a permeação dessa Porque biotina, o povo apesar aqui é dela ser louco uma também. molécula grande, né. Sim. Mas Aí eu penso. a minha Ah, indicação é sempre usar um produto, não criar criar moda, usar se quer ter uma absorção de biotina, procura um produto ético que promete isso e checa se ele cumpre, né. outra pergunta aqui de R$ 1 milhão. Biotina engorda? Olha, a boca engorda, né, essa é a A verdade, biotina mas a não. biotina não, a biotina ela não faz você ganhar peso, mas ela tende a melhorar a aumentar um pouco o seu apetite, né. Ela até às Hum, vezes ela é usada em produtos para criança, para aumentar o apetite de criança que não come muito bem. Então o que que acontece? Tá tomando biotina, aí você vai ter mais fome, você vai comer um pouco mais do que você está acostumada, e aí pode ser que você ganhe uhum. peso. Então toda vez que está fazendo uso desses suplementos, eu aconselho a usar ele a tomar junto de uma refeição, porque aí ele entra como se fosse uma comida mesmo, uma refe Sim, fazendo parte da refeição, e aí ele do seu vai abrir nutriente seu
É, do ele alimento, né? entra como nutriente, ele não vai ser não vai você não vai sentir essa fome depois, né. Olha, outra dúvida que eu, assim, são muitas, tá? Mas muitas mesmo, então eu nem sei por onde começar. Eu vou pular, eu vou partir para um assunto que é meio assim diferente aqui. Já começaram me perguntando sobre no pull. O que é a técnica de no pull? No pull é a mesma coisa que co-wash e se pode Uhum. entupir os fios e causar a queda. Entupir os fios, essa é interessante. Bom, olha, Entupir no os no folículos. foi uma técnica que eu entendo bem, né, olha aqui a os cabelos Você cacheados. cacheada, né? Na verdade, ele é uma o no pull low pull, ele foi uma técnica, patenteada por uma cabeleireira americana de cabelos cacheados, que, ela começou a perceber que alguns tipos de produtos, talvez voltar um pouquinho, assim, o cabelo cacheado, quanto mais cacheado e mais crespo o nosso fio, existe uma tendência dele ser também ter menos água e ter menos lipídios, né, então ele é um cabelo mais seco, né. E quando a gente usa um shampoo, por exemplo, para lavar o cabelo, a gente está tirando tanto a gordura do nosso couro cabeludo, que seria a sujeira do fio, mas também a gordura que a gente precisa para deixar o nosso cabelo mais hidratado e mais nutrido, né. Então ela começou a perceber que esses produtos que tinham esses agentes limpantes, que a gente chama de tensoativo ou agente detergente, e o principal, sal responsável por isso são os sulfatos, ela percebeu que ressecava mais o fio e que fazia mal para o cabelo mais cacheado, né. Ressecava E mais ainda, né? ressecava mais, porque ela tirava como ele limpa muito, ele limpa o óleo normal e o óleo que seria a sujeira. Então ela criou uma forma de lavar o cabelo que não tivesse esse agente limpante, que são o grupo sulfato, que é um grupo aniônico, né, e que tivesse outros grupos limpantes menos agressivos, então agentes detergentes mais suaves. Então, Uhum, esse seria o low poo, um produto que limpa, mas limpa menos, porque a uhum. ideia é Menos agressivo, vamos dizer. ser menos agressivo e manter esse cabelo mais, hidratado e mais nutrido. E um no poo seria aquele que limpa menos ainda. O que que ele faz? Ele usa um agente condicionante, que aí no caso é um tensoativo catiônico, né, que vai limpar muito, muito pouco e vai ainda condicionar, condicionar, condicionar. Então, ao mesmo tempo que ele limpa, ele condiciona ainda mais. Então, ele não teria nem os outros limpantes mais suaves, ele teria o limpante condicionante, que seria o no-poo, né. Que é o E semelhante encontrando o dentro dessa semelhante, técnica também ela colocou, olha, os silicones que não são, solúveis em água, solúveis. ele também não é bacana para esse tipo de cabelo. Então pode, num no-poo, ele pode ter, e no low-poo, pode ter na sua formulação substâncias de silicone, desde que Uhum, sejam uma tabela padronizada que ela colocou que são insolúveis em água, né. Silicone é ruim para o cabelo? Gente, não é. Silicone é uhum. maravilhoso para o cabelo, dá Conta brilho, pra gente, dá porque isso virou um penteabilidade, faz preconceito, muito né, do mal. contra o silicone, Mas é. essa foi uma norma que ela colocou e na patente do No-Poo e no Dentro dessa técnica, né. dentro dessa técnica. Então, dentro dessa técnica, eu não posso ter sulfato, o sulfato faz mal para o cabelo
Mas qualquer coisa que não der, se não der certo, a gente faz uma outra vez. Eu vou praticando. Assim, Fazendo o quê? Eu estou mudando, estou me mas adaptando. você está se dando muito bem. Olha, tá online, estamos online aqui. E aí, gente? Estamos Ah, aqui já está lá e online a para gente está aqui você. conversando. A gente está aqui batendo um papo enquanto o Isaac resolve as coisas. Eu aqui já me oferecendo para uma nova live. Gente, eu quero você num quadro fixo nesse canal. Olha, ia Bom, espaço ser para seu isso você avô. tem. A Ah, gente vai obrigada. se adaptando, porque É, você, assim, mas, apenas, assim, para mim, é muito, muito, muito bom o seu trabalho, incrível o seu trabalho. Vamos falar uma coisa. Você trabalha na sua clínica. Fala sobre isso, por favor. Qual que é a sua eu, novidade dentro disso? eu trabalho na minha. Eu tenho, na verdade, a minha clínica, que é no Paraíso. Eu atendo Uhum. particular, mas eu não atendo só cabelo, eu atendo dermato, faço Sim. pediatria, faço cabelo, bastante hoje, né? Tricologia. Hoje o seu foco é cabelo ou não só cabelo? Não, como eu trabalho, faço. Eu sou a velha guarda, acho, da dermato, eu faço um pouquinho de tudo. Mas Sim. eu tenho. Como eu trabalhei bastante tempo com câncer no AC Camargo, Uhum. eu ainda tenho no consultório uma parte dentro da oncologia, né? E como eu fiz Uhum. pós-graduação em cosmiatria e laser, eu faço muito na Fundação ABC, e eu Uhum. também faço bastante cosmiatria e laser, né? Então, acabo hoje estando nessas três áreas, assim, transitando muito bem, que é oncologia, cosmiatria e tricologia. E eu brinco Sim. que são as três áreas que exigem que você passa a ser uma médica não só do paciente, mas você passa a ser médica da família dessas pacientes. Sim. Na clínica, muitas vezes, na cirurgia, você vai lá pontual, tem uma verruga, trato a verruga e às vezes não vejo mais o paciente, né? Sim. Mas a oncologia, o paciente precisa fazer um check-up pelo menos uma vez por ano. A cosmiatria, o paciente ele vai estar lá comigo a cada 3, 4 meses, né? Uhum. E a tricologia também. Então, são áreas dentro da dermato que você faz um relacionamento com o seu paciente, não só Que é médico-paciente, mais mas completo, né? Vamos é assim muito dizer. completo. Isso é uma coisa bacana, assim. Eu acho que é por isso que eu acabei ficando transitando bem nessas áreas, assim, porque eu acho que dentro da dermato são as áreas que você realmente tem um vínculo com o paciente, com a família, você está inserido no dia a dia deles, eu acho isso muito incrível, assim. É muito bom, porque todo esse momento que a pessoa está passando, né? É É. importante E esse cuidado. eu tenho assim um sócio que é o Dr. José Antônio Sanches, ele é chefe da oncologia da residência de dermatologia lá da HC, e a gente tem juntos uma clínica que é uma clínica que atende convênios, né? Então a gente faz a supervisão dos Uhum. médicos, né, clínica, e a gente tem médicos que fazem também atendimento de convênio particular, fazem cosmiatria com a gente lá, que chama Dermacer, né? Então, Hum. também no mesmo espaço, no mesmo prédio. E atendo o SUS, né, às sextas-feiras pela manhã no ambulatório de tricologia, lá no Hospital do Ipiranga, né? Então, eu acabo tendo bastante. Aí, Vários a gente caminhos. na Dermacer, né, coordena também a dermato dessa clínica de quimioterapia, que é na Uhum. Faria Lima, e uma unidade, outra unidade em Higienópolis, né? Então, a gente tem Sim. bastante coisa. Me fala, olha, perguntaram uma coisa que eu acho assim, é muito importante. E eu quero saber a sua opinião sobre isso. Ozônio. Ozônio no cabelo. Olha, né? O que você me diz sobre isso? Eu li alguns artigos, mas são artigos que não tinham muita. A gente tinha muito questionamento em termos de grupo controle, né? Uhum. E em relação a isso. Então, a evidência do ozônio para cabelo não tem muita coisa ainda, Não tem estudos, né? não tem muito Vamos estudo, assim dizer. mas tem muita prática já acontecendo, né? E, de Sim. uma certa forma,
se a gente pensar no mecanismo fisiológico, né, de como acontece, tem muito sentido você usar, que seria, na verdade, uma liberação de um óxido, né, que vai ajudar a devolver o oxigênio ali para a região e Uhum. melhorar todo o metabolismo. Então, assim, fisiologicamente, até se explica a ação dele, De um mas jeito simples até, né? Seria. Só não se comprova essa eficácia ainda não 100%. tem essa evidência, por Sim. conta dos estudos não serem dentro dos critérios científicos que são necessários. Mas eu assim, minha opinião pessoal, independente de evidência. Uhum. Eu, particularmente, não trabalho com ozônio, mas eu conheço Uhum. algumas pessoas que trabalham e que são pessoas muito éticas, corretas e sérias, assim, e acredito quando elas falam que tem bons resultados. Não sei qual que é a sua opinião do ozônio. Queria saber. Eu, inclusive, trabalho com ozônio, gosto Falar, muito dos falar. resultados. Você é Muito, uma pessoa que eu respeito, eu sei que é ético, é muito. super sério. Então, assim, mas a gente, dentro da medicina, trabalha com a questão Trabalha com as evidências, exatamente. né? É uma prática, eu diria, hoje em alguns trabalhos de terapia capilar, e É. ele tem um resultado assim. Tem uma coisa muito legal que eu queria, assim, uma coisa importante que eu queria só ressaltar em relação ao ozônio. Uhum, Existem sim, equipamentos de ozônio e existem sim. equipamentos de alta frequência que, a princípio, liberam ozônio. Então, tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vê pessoas que falam que estão fazendo ozônio e não é verdade. Porque é Não. caro, né, o equipamento, não é Uhum. tão em conta. Então, tomar Não, é cuidado caro. para não fazer Às gasto com leve. vezes, Até uma mas coisa, isso né? acontece mesmo. Porque às vezes a pessoa acha que está fazendo uma coisa que não deu resultado e, na Uhum. verdade, não estava fazendo o correto, né? Na verdade, nunca fez, né? Nunca E fez. aí. É, Mas isso acontece muito nos salões. Nos salões, eu estou generalizando, né? Mas isso é muito mais comum do que a gente pensa. é. Mas eu acho que as pessoas nesse momento de pandemia também em casa, elas estão muito Eu interessadas uso em aquele ozônio se. de aparelho de limpeza, né? A gente não é a Sim. mesma coisa. Então, Não, não é a mesma coisa. Não mesmo. é. De qualquer forma, as pessoas estão atrás desse conhecimento, né? Acho que É. até a forma, Eu acho que é importante até as pessoas que usam começar a documentar, fazer estudos. Se tiver alguma empresa que tem interesse em fazer algum estudo, a gente pode estar pensando num por que projetinho lá não, de né? Ipiranga. Perfeito. A gente se disponibiliza de fazer um desenho para fazer o estudo. Por que não? Por que Olha, não? perguntaram aqui uma coisa que eu achei interessante sobre depilação a laser. Se oferece algum risco, aí já entra a parte dermatológica clínica, Uhum. né? Se oferece algum risco de câncer, por exemplo. Não, mas Não tem nada a ver com cabelo aqui, mas é só uma curiosidade. tem a ver com o cabelo, tirar o cabelo. Sim, mas no caso do. Sim, o câncer e o cabelo. Não, Sim, não, você sabe que, mas essa é uma pergunta super importante. me ajuda aqui. Que Ah. na depilação, a depilação não, e a gente sabe Uhum. hoje, ela não induz a transformação do DNA celular, né, para causar uma atipia celular e causar um câncer de pele. Por quê? Porque não é o mesmo espectro de onda de um ultravioleta, são diferentes, Tá, não né? alcança. Não Tá. alcança. Mas sim, ela pode piorar uma lesão, por exemplo, que é um nevus melanocítico, uma pinta que a pessoa tenha lá, e essa pinta, ela seja já maligna ou pré-maligna, e aí você coloca uma luz nessa lesão. Então, Uhum. o meu conselho é que não é para não fazer a depilação, mas ter cuidado de como, onde fazer a depilação. Então, fazer em lugares que você tem uma segurança, que a pessoa que está fazendo está habilitada a identificar essas lesões e não vá piorá-las, né? E que Sim. tenha cuidado de fazer uma seleção dos pacientes que, porventura, têm uma predisposição maior a ter câncer de pele
E aí eu chamo muita atenção para os cânceres de tipo melanoma, que são os mais malignos para a gente, né? Então, que são aquelas Uhum. células mais escuras, aquelas lesões mais escuras, mais assimétricas, pessoas que têm história, muitas pintas. Então, na hora que essa técnica, essa pessoa que está fazendo o laser, ou até o próprio médico que também faz a aplicação, tem que tomar cuidado de não fazer o laser Em em cima cima de dela. alguma coisa dela, alguma coisa parecida. Não, o laser não causa, por ser um Ele em si não. mas ele Sim. pode piorar se for mal aplicado, né, ou se tiver um Perguntaram aqui nesse sentido. sobre a água quente. Água quente no cabelo é um grande problema? Olha, sabe Que que pergunta, né? pensando que quando você usa uma água, talvez se você usa uma água quente e você pode aumentar a oleosidade do couro cabeludo pelo uso da água quente, né? E se a pessoa, isso é ruim para ela, sim, mas não vejo nenhum problema em tomar banho com água quente por causa disso. Se você tiver um. E Ele se a vai pessoa já tiver com algum problema de oleosidade, algum outro problema, piorar, mas. que é caspa, por exemplo, ou Mesmo não? na pele, por exemplo, se você tem um hábito de tomar um banho com água muito quente, você tem uma pele ressecada ou uma dermatite atópica, ela vai piorar, porque resseca, o que a nossa célula entende? Que eu vou ter que produzir mais óleo, né? Uhum. Mas a princípio, só se ela tiver uma predisposição mesmo, né? A Indira perguntou uma coisa aqui sobre a seborreia, se ela dificulta o crescimento do cabelo. É isso, acho que é isso. Sim, qualquer processo inflamatório, hoje a gente já sabe, no couro cabeludo, que tenha uma. Hoje a gente fala muito de probiótico, né? E para o intestino. E a gente sabe também que a pele também tem os biotas, né? Uma Como se fosse biota, né? uma Uhum. biota na pele, que a gente tem aí bactérias, fungos, vírus, que estão em simbiose com a nossa pele, né? Alguns estão lá, como todo patógeno, estão lá em simbiose, ou seja, ele dá e tira, então faz um equilíbrio. Tem alguns que estão lá só se aproveitando da situação da sua pele, mas não estão causando, mas não estão te dando nada, mas também não causam nenhum problema. Mas tem aqueles que causam um problema, né? Se eles Sim, em grande quantidade, né? Então, se sim. você tem uma situação inflamatória do couro cabeludo, que alterem essa biota, né? Até, talvez aí nesse caso, até pensar na água quente, aumentando a oleosidade, no shampoo, ou numa sensibilidade a perfume de algum cosmético, alguma coisa assim, uma própria sensibilidade pessoal, você altera essa biota, você causa um processo inflamatório. E essa inflamação, sim, ela vai passar uma informação para o seu fio, para o seu cabelo, que é um mini órgão, de que a situação ali não está muito Uhum. legal. Posso pensar assim, pai, ele vai falar assim, eu acho que vou ter dificuldade de crescer. Então, o que ele faz? Mecanismo de defesa, ele vai crescer mais lentamente, mais fininho. Ele vai crescer, ou ele vai falar assim, não vou crescer não, vou ficar numa situação aqui de dormência, Confortável. confortável, Vou dar uma relaxada aqui. quando melhorar eu volto a nascer. Então, com certeza, esses quadros inflamatórios interferem no crescimento e na densidade do fio. Você sabe que eu nunca pensei que essa live. Tudo bem, tirando as questões da live. Mas eu nunca achei que essa live fosse uma live de queda. As pessoas querem saber só sobre queda de cabelo, meu Deus. Eu tô assim impressionado. Tô perguntando sobre a queda na terceira idade, se é uma coisa real por conta dessa falta de hormônio. Lembra que eu falei no comecinho da live sobre o tempo de vida, né? A gente tem um crescimento médio na fase anágena, que varia de 3 a 6 anos no fio do couro cabeludo, porque cada fio do nosso corpo tem um tempo diferente. Por exemplo, a nossa sobrancelha, ela demora 90 dias para cair, né? Uhum, Que a gente não corta a sobrancelha, a gente corta o cabelo, porque sim. a sobrancelha não cresce tanto.
Mas, bom, tem algumas pessoas que cortam sobrancelha também, mas não com Tem. o cabelo. Mas o E que que não com a mesma frequência, né? é, Sim. e aí tem estudos muito bonitos mostrando que isso ele tem alterações, esse tempo tem alterações no decorrer da vida, né? Então, quando você, na fase da infância, ele tem uma velocidade, o cabelo infantil, ele é um cabelo mais fino, geralmente mais curto da criança. E aí, quando essa criança entra na puberdade, você tem o estímulo hormonal, ele tem uma transformação, então ele é mais denso, mais grosso, mais bonito. Na fase Uhum. adulta, ele também vai ter um ciclo, né? E se tudo der certo, ele não tiver nenhuma predisposição genética à queda, ele vai se manter. E na fase da, da idosa, né? Da fase da Uhum. velhice, ele vai ter uma diminuição também, como se fosse uma criança. Então, a gente hoje já fala de prevenção do envelhecimento do cabelo, e é fácil de Isso entender. existe? Então a gente pode pensar nisso Sim, a gente como, não. como prevenção da pele? Exatamente, do mesmo jeito que a gente pensa no envelhecimento da pele, a gente tem que pensar no envelhecimento do cabelo. E porque ele também envelhece, né? Então ele não fica só cânico, né? Ele não fica só branco, que é um sinal de envelhecimento. Ele também tem um afinamento e uma diminuição de crescimento. E isso já é provado. Então, depois dos 60, 65 anos, a gente pode ter um quadro que não é androgenético, ou seja, ele não é Uhum. genético e nem androgênico, ele não está relacionado ao hormônio, mas ele é pela própria senescência, que chama alopecia Hum. senil. E aí a gente diferencia, de uma certa forma, das outras alopécias, porque o diâmetro, nesse caso, dos fios, eles estão todos semelhantes. Você não tem um quadro que chama variabilidade, capilar, que é o que ocorre nas androgenéticas, né? Que é o que afina o fio, a pessoa acaba Processo ficando de com o fio mais. É, e é exatamente isso. Ele fala assim: nossa, a gente está ficando velho, o metabolismo está diferente, está faltando alguma coisa, deixa eu ficar mais fininho, é tudo a mesma coisa, né? Ele é muito Uhum. inteligente. Gente, eu passaria horas e horas e horas e horas e horas e dias aqui falando sobre Eu isso com também. essa mulher incrível. Mas Doutora Estrela, eu queria muito, muito obrigado. agradecer, porque por ter insistido, porque eu tímida, e esse momento de rede social ele está sendo um movimento novo para mim. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa um pouquinho mais reservada, e o Abner, ele sempre insistiu, e eu falei, não, isso não é para mim, é muito complicado, a aula é muito mais simples, você vai preparar, tem um suporte, aqui a gente tem a pergunta e tem que responder com o que a gente sabe, né, e evitar jamais, né, a gente tentar aqui falar uma coisa que a gente não sabe, porque isso vai Sim, ficar gravado, né. sim, Né, mas eu agradeço por você ter insistido, e agradeço imagina. todas as pessoas que assistiram e Tem que guerreiros aqui, viu? Guerreiros vão aqui. assistir, A né, é uma live tradição. caiu, o povo Muito, voltou, mas tá é, todo mundo aqui. você é muito querido, né, foi muito bacana. Eu agradeço demais, demais a sua presença. Se você quiser, com certeza você tem um lugar aqui nesse canal. Você tem um lugar lá no meu Instagram. Gente, sigam a Uhum. Doutora Estrela no Instagram. Ela é tímida, mas ela só mostra coisa que realmente faz sentido ali. Então, É, assim, vai uhum. lá, segue o trabalho dela por lá também. Tem as clínicas, né, que tem todo esse trabalho que você Seja assim, faz. se precisar, se a gente, às vezes a pessoa está aqui em São Paulo, quer passar, a gente posso ter satisfação em atender. E se Uhum, não for, a pessoa às vezes não pode, tem condições de passar particular, tem um convênio, eu tenho médicas treinadas por mim que atendem. E se não conseguir também, quiser ir pelo SUS, a gente tem um serviço de atendimento lá no Hospital do Ipiranga, que é muito bacana. É lógico que agora a gente está uhum. numa fase que o hospital está voltado para atendimento da pandemia, mas vai se normalizar e daqui a pouco a gente está trabalhando
Pelo menos um Mais próximo do normal, né? Vamos dizer assim. é, mas estamos aqui. Muito obrigado por todos que estão aqui. Muito obrigado de coração você, minha querida estrela. Você é brilhante tanto quanto seu nome. Muito Obrigada. obrigado mesmo. Você sabe que você tem um trabalho muito lindo. Sua missão é linda dentro desse contexto cabelo, parece que não, mas sim. E eu acho que nisso a gente se parece muito nesse quesito. E por isso que as coisas vão se encontrando por aí. Um Isso beijo é. grande para você e para Obrigada. vocês e a gente se vê. Até, Boa noite tchau. para todo mundo. Até logo. Tchau, tchau.